para mais uma aula falando sobre análise combinatória, arranjo e combinação. Basicamente agora combinação, tá? E aí, vamos começar a questão número 5 da lista, cujo link se encontra aqui na descrição, tá? A gente está fazendo aqui uma playlist de análise combinatória bem ampla, bem completa. Então sugiro que vocês assistam os vídeos anteriores para que vocês entendam a análise combinatória como um todo, sempre baseado em questões, tá? Então, na última lista, nós tivemos já 4 exercícios de arranjo e combinação e agora estamos complementando essa lista. Começando essa questão número 5, que é uma questão até bem difícil do Enem, tá? Então, se liga só. Durante suas férias, 8 amigos, dos quais 2 são canhotos, decidem realizar um torneio de vôlei de praia. Eles precisam formar 4 duplas para a realização do torneio. Nenhuma dupla pode ser formada por 2 jogadores canhotos. De quantas maneiras diferentes podem ser formadas essas 4 duplas? Então, olha só, a gente tem aqui uma restrição muito óbvia. A gente vai formar a dupla, só que eu não posso ter os 2 canhotos juntos. Então, o jeito mais simples de resolver esse tipo de situação é calcula o total e subtrai os casos onde os 2 canhotos formam uma dupla. Então, a gente vai fazer o total menos o que a gente não quer que aconteça. Porém, tem um detalhe aqui bem importante nessa questão que vale a pena você continuar assistindo para você entender, tá? Para não cometer esse erro eventual, caso caia novamente. E aí é o seguinte, vou começar pelo total. O que seria o total? É o total de 4 duplas que eu posso formar sem nenhuma restrição. Então, vou pensar assim, vou formar 4 duplas, então eu vou escrever dupla 1, dupla 2, dupla 3 e dupla 4. E aí, se eu vou fazer tudo que pode acontecer, para eu formar uma dupla, eu preciso, obviamente, de 2 pessoas. Só que inicialmente eu tenho 8. Desses 8 eu vou escolher 2. Lembra que a gente falou na última aula, quando eu tenho uma escolha, ou vai ser arranjo ou vai ser combinação. É combinação, por quê? Se forma uma dupla eu e Pedro, ou Pedro e eu, é a mesma dupla. Então, para formar a primeira dupla, a gente faz combinação de 8, escolhe 2. Para formar a segunda dupla, bom, como 2 já foram escolhidos, eu e Pedro, sobram 6. Desses 6 que sobraram, eu vou escolher 2. Combinação de 6, escolhe 2. Aí você quer pegar a lógica, combinação de 4, escolhe 2, sobraram 4. Não tinha 6, escolhe 2, sobrou 4. E aqui, combinação de 2, escolhe 2. Eu multiplico esses valores. Por que eu multiplico? Porque a gente escolhe a primeira dupla, e a segunda, e a terceira, e a quarta. Só que, lembra a formulazinha? Eu vou botar aqui só de rascunho. Lembrando, na última aula a gente escreveu a fórmula e tal. Combinação de 8 escolhe 2. É 8 fatorial sobre 8 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. A gente abre esse 8 fatorial, ó, 8, 7, 6 fatorial. Por que eu parei no 6 fatorial? Porque aqui embaixo vai ter 8 menos 2, que é 6 fatorial. 2 fatorial é 2. 7 vezes 8, 56, dividido por 2, 28. Então, esse primeiro resultado aqui dá 28. Então, fica 28 vezes. Combinação de 6 escolhe 2, eu vou fazer um pouco mais rápido, vai dar 15. Combinação de 4 escolhe 2, dá 6. E combinação de 2 escolhe 2 é 1. Sabe, se você fizer esse produto todo, fazendo esse produto, tá? Então, vou botar aqui pela calculadora. 28 vezes 15 vezes 6. Dá 2.520. Porém, se tu for lá nas alternativas, claro, tem que tirar os casos que não servem ainda, mas mesmo assim, se você for lá nas alternativas, a maior alternativa que eu tenho vai dar 105. E aí, vai dar errado, tá? As 3 coisas a mais aqui. E aí, eu tenho que tirar ou entender o que eu fiz errado, o que eu fiz a mais. Porque o raciocínio até aqui está correto. O que foi feito equivocadamente? Aqui vai uma dica para análise combinatória como um todo. Vamos pegar aqui, vamos chamar as pessoas de A, B, C, D, E, F, G e H.
8 pessoas. Pegando essa situação, aqui, nessa primeira dupla que a gente formou, a gente pode ter formado a dupla AB. E depois, CD. E depois, EF e GH. Formamos 4 duplas. E está dentro, está contado ali. Só que contado aqui também, olha o que acontece. Como de 8, eu estou escolhendo duas quaisquer, pode acontecer que aparecer CD. Aqui aparecer AB, aqui aparecer EF de novo, e aqui GH. Então, essas duas situações aqui, elas estão contadas como coisas diferentes aqui nessa conta. Só que não são coisas diferentes, aqui são as mesmas 4 duplas formadas. Então, o que acabou sendo contado aqui? A troca de posição entre as duplas. E quando a gente faz troca de posição, quando a gente troca coisa de lugar, o que a gente está fazendo é uma permutação. Então, se a gente permutou o que não devia, permutação ou multiplicação, para eu desfazer, eu tenho que fazer o quê? Dividir. E aí eu vou dividir pela permutação de quanto? Permutação de 4. 4 fatorial. Por que 4 fatorial? Vou escrever já assim 4 fatorial. Porque é a troca de posição de 4 coisas que não deveriam ter sido trocadas, tá? Essas 4 coisas não deveriam ter sido trocadas, mas foram. E aí, vamos agora sim fazer essa conta. Agora a gente ajustou. 28 dividido por 4 dá 7. E 3 vezes 2 vai embora com 6. 7 vezes 15 é 105. Cuidado, não vai marcar 105, porque esse aqui é só o total de casos. Eu ainda tenho que tirar o que não serve para gente. Então aqui, ó, 105 é o total. Ah, professor, mas quando que eu vou saber se eu tenho que dividir por essa troca de posição ali, por essa permutação ou não? Que vai uma dica importante. Quando que eu divido? Quando, aí preste atenção para anotar aí, para você não esquecer. Primeiro, a quantidade a ser escolhida for sempre a mesma. Escolhendo 2, 2, 2 e 2. E os objetos escolhidos, nesse caso as pessoas, é sempre no mesmo grupo. Como assim? Aqui eu estou escolhendo, tem 8 no total. Esse 6 aqui é a sobra desses 8, é o mesmo conjunto ainda que eu vou pegando o que sobrou. Esses 4 sobra, esse 2 aqui é sobra. E aí, nesse caso, você vai dividir quase que sempre, tá? Não vai confundir. Vamos supor, eu tenho 6 meninos e 4 meninas. Eu quero formar um grupo com 2 meninos e 2 meninas. Aí eu vou fazer uma combinação de 6 escolhe 2, 6 meninos estou escolhendo 2, e uma combinação de 4 escolhe 2, 4 meninos escolhe 2. Eu estou escolhendo a mesma quantidade e foi de 6 para 4. Mas não é a mesma situação, por quê? São conjuntos diferentes. Aqui são 6 meninos e aqui são 6 meninas, que são coisas diferentes, beleza? Tem que sair do mesmo conjunto. E aí, vamos fazer agora o que não serve, o que eu não quero. O que eu não quero são os dois canhotos juntos, né? Então a primeira dupla já está formada, vou chamar assim de C1 e C2, ela já foi. Falta formar as outras 3 duplas. Vou chamar assim ó, de dupla 2, dupla 3 e dupla 4. A primeira dupla já foi, 2 canhotos. E aí, ó, para formar a segunda dupla, combinação de 6, vou escolher 2. Vezes combinação de 4, escolhe 2, porque tem 8. Os 2 canhotos já foram, sobram 6 para escolher 2. E o que sobra aqui no final, combinação de 2, escolhe 2. Combinação de 6, escolhe 2, já vimos, né? 15. Combinação de 4, escolhe 2 é 6, aqui é 1. E temos que fazer o quê? Mesma lógica, tá? Dividir nesse caso por 3 fatorial. Por que 3 fatorial? Porque é a troca entre essas 3 duplas formadas aqui. Ah, e de canhoto? Não, porque de canhoto já está lá separando, já foi. 3 vezes 2 é 6. Então, o que eu não quero que aconteça? 15. E aí,
Obviamente, o que sobra é o que eu quero. Então, o que eu quero vai ser 105 menos 15. Agora sim, 90, que está para a gente na letra C. Letra C. Tranquilaço? Vamos para a questão 6. Agora 6 é um pouco mais tranquila do que essa, tá? Então a questão 6 fala assim: o tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Então, a lógica de destro e canhoto. Vou até apagar aqui esse canto verde aqui, que é outra questão, né? Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo 4 canhotos e 6 destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Se não pode os 2 canhotos, se você tiver uma restrição muito óbvia, você vai fazer o quê? Tudo, que é o total de possibilidades da situação, menos o que não serve, o que você não quer. E o tudo é o quê? Todas as formas que você consegue formar duplas. E de novo, formei dupla é combinação. Não importa se está jogando A contra B ou B contra A, bem uma dupla formada ali para disputa. Então o total vai ser combinação de 10, escolhe 2. Menos o que você não quer. O que você não quer? Que a dupla seja de canhotos. Então você tem que tirar o quê? Os casos onde vai formar a dupla de canhotos. É de 4 e escolher 2. Tem 4 canhotos. E aí vai escolher 2 para ser essa dupla. Combinação de 10 escolhe 2. 10 fatorial sobre 10 menos 2 fatorial. 10 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fórmula de combinação. Menos 4 fatorial sobre 4 menos 2 fatorial vezes 2 fatorial. E isso aqui então vai ser 10 fatorial sobre 8 fatorial vezes 2 fatorial menos 4 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Fácil assim, tranquilaço. Resposta letra A. Letra A. Repare que o Enem, muitas vezes, ele te obriga a fazer a conta, né? A questão fica simplesmente indicada. Olha lá, letra A. Show de bola? Questão 7, que vai falar lá de Mega Sena. Considere o seguinte jogo de apostas, né? Que é a lógica da Mega Sena. Numa cartela com 60 números disponíveis, um apostador escolhe de 6 a 10 números. Dentre os números disponíveis, serão sorteados apenas 6. O apostador será premiado caso os 6 números sorteados estejam entre os números escolhidos por ele numa mesma cartela. O quadro apresenta o preço de uma cartela de acordo com a quantidade de números disponíveis. O preço assim diferente para a gente, porque ele já dá tudo bonitinho. 5 apostadores, cada um com 500 reais para apostar, fizeram as seguintes opções. Está aí. O Arthur, 250 cartelas, escolhendo 6 números. O Bruno, 41 cartelas, escolhendo 7 números. E 4 com 6. Até formar 500 reais, tá? Esse tipo de questão um pouquinho mais chata, por quê? Porque vai te dar o trabalho de ter que fazer todas. Os 2 apostadores com maiores probabilidades de serem premiados são: com maior probabilidade, porque ele tem mais chance de ganhar, tem mais possibilidades, tá? Dentre as escolhas feitas. E aí, vamos embora. Então, olha só. O Arthur, ele fez 250 jogos com 6 números. Primeiro, pensa comigo. Se eu escolho o número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí sai 6, 5, 4, 3, 2, 1, o que tu faz? Comemora, tu ganhou. Não importa a ordem com que foi escolhido os números. O que importa é que saia o número que você marcou. Se não importa a
Então, se é combinação, eu tenho o seguinte na primeira situação. São 250 apostas, sendo que, se eu escolhi 6 números, eu tenho que acertar quantos dos 6? 6, né? Então, dos 6 números que eu marquei, eu tenho que acertar os 6. Eu tenho uma chance só. Só que como eu fiz 250 apostas, eu tenho 250 chances de ganhar. Beleza? Já o Bruno, ele fez 41 apostas com 7, então é 41 vezes. Quantas chances ele tem de ganhar? Com uma cartelinha marcando 7 números. Combinação de 7, escolhe 6. Só que ele também fez 4 com 6, né? Mais 4 vezes combinação de 6, escolhe 6. Combinação de 7, escolhe 6 é 7. 7 vezes 41 é 287. Mais 4, né? 291. Então, olha só. O Bruno, em relação ao Arthur, ele já tem mais chance, né? O Arthur tem 250, o Bruno tem 291. Caio, 12 com 8. Agora entendeu a lógica, né? 12 vezes combinação de 8 escolhe 6. Por quê? Eu estou marcando 8 números e tenho que acertar quantos? 6. E não importa a ordem. Mais, porque ele vai fazer esses 2 jogos aí, 10 com 6. E galera, a combinação de 6 escolhe 6 é 1, né? Então eu vou estar colocando isso aqui. Combinação de 8 escolhe 6 dá 28. A gente já fez isso ali em cima. Só um detalhe, combinação de 8 escolhe 2 e combinação de 8 escolhe 6 dá no mesmo. Então fica 12 vezes 28 mais 10. 12 vezes 28 dá 280 mais 56, 336 mais 10, 346. Então, enquanto o Caio está poderoso aí, 346 possibilidades de vencer. Douglas, 4 cartelinhas, com 9, 4 vezes combinação de 9 escolhe 6. A gente tem um rascunho aqui, combinação de 9 escolhe 6. 9 fatorial, eu vou abrir, tá? Até o 6 fatorial, porque aí embaixo vai ficar 6 fatorial vezes 9 menos 6, que é 3 fatorial, 3 vezes 2. Morreu, morreu. 9 dividido por 3 dá 3. Aqui fica 4. Então fica 12 vezes 7, 84. 84 vezes 4, 16, 32, 36. 336. Então, por enquanto, é Caio Douglas, que é os 2. E o Eduardo, 2 vezes combinação de 10 escolhe 6. Aí eu vou ter que ver essa combinação de 10 escolhe 6. 10, 9, 8, 7, 6 fatorial. Parei, por quê? Aqui embaixo vai ter 6 fatorial vezes 10 menos 6, que é 4 fatorial. 4, 3, 2. 6 fatorial morre. Esse 3 com 9 com 3. 2 vezes 4, 8. Aqui dá 210. Então, 2 vezes 210, 420. Ou seja, os dois com maiores chances de vencer são justamente Caio e Eduardo. Letra A, 346 e 420. Letra A. Curiosidade, você vai fazer em casa ali, ó, para teste, qual a probabilidade de você ganhar com um jogo só na Mega Sena? Um jogo de 6, tá? Então, é uma possibilidade, a combinação de 6 escolhe 6, sobre combinação de 60 escolhe 6. São 60 números para escolher 6. Faz essa conta aí e depois comenta aqui se você acha que dá para ganhar uma na Mega Sena, jogando um joguinho só. E a última, que também foi uma questão difícil, tá? A questão do Enem difícil, que é a questão do caminhão cegonha, famosa. Um brinquedo infantil, caminhão cegonha, é formado por uma carreta e 10 carrinhos nela transportados conforme a figura. Galera, deixa o like aí, né? Se inscreve no canal, não se esquece, né? Essa questão aqui fica até o final porque ela é interessante para a gente também. No setor de produção da empresa que fabrica esse brinquedo, é feita a pintura de todos os carrinhos para que o aspecto do brinquedo
fique mais atraente. São utilizadas essas cores aqui, 4 cores: amarelo, branco, laranja e verde. E cada carrinho é pintado só com uma cor, tá todo de amarelo ou todo de branco, por aí vai. O caminhão cegonha tem uma cor fixa, então a cor do caminhão para a gente não vai interessar, tá fixo, isso não vai mudar nada. A empresa determinou que em todo caminhão cegonha deve haver pelo menos um carrinho de cada uma das 4 cores disponíveis. Então, quando for pintar esses 10 carrinhos, você não pode pintar tudo de amarelo, não pode. Tem que ser, tem que ter pelo menos um de cada cor. Aí o resto pode pintar como quiser. Então tem que ter um carrinho amarelo, um branco, laranja e um verde. Os outros 6 que sobram, você vai pintar tudo de laranja? Aí pode. Mudança de posição de carrinho em caminhão cegonha não gera um novo modelo de brinquedo. O que quer dizer com isso? São 10 carrinhos. Se pintar 3 amarelos, 3 brancos, 3 laranjas e um verde, não importa a hora que isso aconteceu. Se tu pintou os 3 primeiros amarelos, depois 3 brancos, 3 laranjas e um verde, ou se foi primeiro verde, depois ele diz que isso não importa. Então você tem que ir pelo que a questão está falando, tá? Não pelo que tu acha que mudou ou não. Com base nessas informações, quantos são os modelos distintos do brinquedo caminhão cegonha que essa empresa poderá produzir? Essa aqui é uma questão clássica que se resolve, por exemplo, solução pauzinho bolinha. Ou, você pode ver nos livros, talvez, combinação completa, ou ainda, soluções inteiras não negativas de uma equação linear, que é um título gigantesco, mas é o mais fácil de se entender. Vamos pensar assim. Vamos imaginar, então, esses carrinhos como sendo bolinhas. Então, são 10 bolinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que eu vou dividir entre quantas cores? Amarelo, branco, laranja e verde. Então, vou fazer a seguinte divisão. Nessa minha hipótese aqui, eu estou pintando 2 carrinhos de amarelo, 4 carrinhos de branco, 3 de laranja e 1 de verde. Só que o que acontece? E só um detalhe, para eu dividir em 4 cores, eu preciso de 3 barras, né? Porque eu tenho um segmento, para eu dividir esse segmento em 4 partes, eu preciso fazer 3 marcações nesse segmento. Experimentei. Então aqui, ó, faço, coloco 3 barrinhas e divido em 4 partes. Só que, obviamente, esse carrinho aqui, ele pode ser branco, é como se esse carrinho estivesse migrando para cá. E essa barra migrando para cá, trocando de posição com esse carrinho. Então, essas coisas aqui, porque essa aqui eu coloquei um exemplo específico, não necessariamente é isso. Isso aqui pode trocar de posição. Isso aqui pode acontecer até o seguinte. Se eu trocar tudo de posição, pode acontecer isso, tem nenhum amarelo. Só que a questão fala que isso não pode acontecer. Não pode acontecer de ficar nenhum carrinho amarelo. Eu tenho que pintar um de cada cor, pelo menos. Como não importa a ordem que eu vou pintar, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu não tenho que pintar 4 carrinhos? Então tá aqui, ó. Vou tirar esses 2, vou tirar esses 2. Pintei 4. Cada um de uma cor. Um amarelo, um branco, um laranja e um verde. E aí sobra para eu pintar do jeito que eu quiser, quantos carrinhos? No caso, os carrinhos estão representados pelas bolinhas. 6 carrinhos. E aí, de novo, eu preciso, para dividir em 4 cores, 3 barras. Nessa minha suposição aqui, ó, amarelo, branco, laranja e verde. E de novo, como isso aqui pode trocar de posição, eu vou fazer uma permutação, galera. Estou perguntando quantas coisas, presta atenção. Eu estou perguntando essas 6 bolinhas e esses 3 pauzinhos aqui. Repara que esse cara, ele pode vir para cá, que é como se tivesse trocado de posição. Trocar de posição é permutar. E aí, estou fazendo a permutação de quantas coisas? 9 coisas. 9 coisas. 6 bolinhas e 3 pauzinhos aqui. Só que tem repetição de 6 e 3. Entendi. Então sim, olha só. Se tu trocar de posição, esse carrinho com esse aqui mudou alguma coisa? Não muda nada, porque o carrinho é idêntico. Se eu trocar esse com esse aqui, muda alguma coisa? Não muda nada.
Então tem a repetição dessas 6 bolinhas, que são os 6 carrinhos, e esses 3 pontinhos aqui também. Porque se eu trocar de posição esse cara com esse, essa barra com essa, não vai mudar absolutamente nada. E aí então, isso aqui vai dar 9 fatorial sobre 6 fatorial vezes 3 fatorial. Na questão, não está em forma de permutação, está em forma de combinação. Mas essa fórmula aqui, ó, é a mesma coisa que combinação de 9 escolhe 6. Que isso, professor? É a combinação de 9 escolhe 6. Ó, 9 fatorial em cima, embaixo 6 fatorial. 9 menos 6 que é 3 fatorial. Que também é a mesma coisa que combinação de 9 escolhe 3, não acredito. Falei aí? 9 fatorial sobre 6 fatorial, onde sai 6 fatorial? 9 menos 3, 6 fatorial, vezes 3 fatorial. Já vamos dizer qual a alternativa aqui, mas não fica até o final, fica um pouco mais, porque eu vou dar uma outra dica aqui, outras dicas da questão. No caso, a resposta é letra B, comigo, letra B. Combinação de 9 para 3, B. Agora, primeiro, quando é que eu uso isso? Importante. Quando que eu vou saber que eu vou usar isso? Anota aí para depois você conseguir identificar em outras questões. Você vai ter coisas idênticas, os carrinhos eram idênticos. E aí, uma outra coisa que é importante, as soluções, o zero tem que poder ser uma possibilidade. Como assim? Eu tenho que poder utilizar nenhuma cor amarela, nenhuma cor branca, nenhuma laranja, nenhuma verde. Dentre essa quantidade aqui, está contado esse caso aqui, ó. Vou colocar como solução assim, 0, 0, 0, 6. Que solução é essa? Nenhuma cor amarela, nenhuma branca, nenhuma laranja e 6 vezes. E por aí vai, tá? Então o zero tem que ser uma possibilidade. De início, o zero não era uma possibilidade. Por que o zero não era uma possibilidade? Porque ele falava que tinha que pintar um de cada cor. Como é que a gente fez para ajustar? A gente pintou um de cada cor, tirou esses caras de jogada, e aí eu tinha 10 carrinhos, sobraram para pintar livremente 6. Por que eu falei que um título possível era soluções inteiras não negativas de uma equação linear? Porque a gente pode montar isso aqui, ó. O número de carrinhos que a gente vai pintar de amarelo, mais de branco, mais de laranja, mais de verde, isso tem que dar o quê? 6 carrinhos. E bisurado fica assim, ó. Se você conseguir montar isso aqui, estiver nas condições que eu falei, vai pegar o número que tiver aqui, 6, vai somar com a quantidade de sinais, 7, 8, 9. Permutação de 9, com repetição de quem tiver do lado de cada igualdade e a quantidade de sinais. Isso, é verdade. Beleza, galera? Então, dá uma compartilhada com os amigos aí. Tamo junto, até a próxima.